boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é boa noite nesse exato momento. E eu vou compartilhar uma leitura que eu fiz agora, que eu não tô conseguindo conciliar a leitura com férias. Era para ler mais nas férias e eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo conciliar tudo, o que é bastante caótico. Tem que ter o tempo para leitura, eu não estou conseguindo encontrar. Estou passeando muito, né? O que é graças a Deus, estou passeando bastante com a família. Então, eu não estou conseguindo ler. Mas mesmo nesse ambiente, nessa situação, eu consegui terminar um livro. Que é esse. O Monge, o único livro que eu terminei, que eu comecei e terminei, foi agora em janeiro. Eu vou dar uma olhadinha no meu caderno de anotações, que é esse daqui. Eu comecei o Monge no dia 3 de janeiro, e terminei no dia 17. Era para eu ter terminado muito antes, mas eu recebi visita na minha casa, pessoas vindo de outro estado, vieram para minha casa, então, né, foi daquele jeito, tive que correr para lá e para cá. Então, eu não pude nem pegar no meu livro, o que me deixa frustrada, porque eu gosto de ler, é um hábito a leitura. E o meu canal é com esse objetivo, o hábito da leitura. Então, eu não consegui ler muita coisa, não. Mas, eu terminei O Monge de Matthew Gregor Lewis. Eu vou ler um pouco sobre ele aqui. Matthew Gregor Lewis, de 1775 a 1818, foi um escritor e dramaturgo notável por suas contribuições à literatura gótica. Depois do Castelo de Otranto, esse livro aqui foi considerado o pioneiro no estilo romance de terror. Então, voltando aqui à leitura, ele teve a contribuição aí na literatura gótica, educado em Oxford. Ele também teve uma carreira ativa na política, atuando como membro do parlamento. Então, desde cedo, ele já demonstrou aí seus talentos, né? Como erudito, como pessoa importante, uma pessoa de cargo, que obteve cargo importante. Então, com 20 aninhos, ele escreveu O Monge. Que livro é esse aqui? Que livro é esse aqui? Então, vamos continuar. Eu tive que parar o vídeo. Meu marido estava entrando aqui. Tive que parar. Vamos ver se agora vai dar certo. A iluminação não vai ficar boa, porque tá à noite aqui, então a iluminação não vai ficar boa. Mas voltando ao assunto do livro do Matthew Gregor, essa capa aqui não tem nada a ver com o personagem. O personagem principal é Ambrósio, tá? Eu não vou falar spoiler, porque eu vou falar o que tá aqui já na sinopse e algumas considerações, mas não dando nenhum spoiler, pode ficar tranquilo aí. Então, o monge não é essa pessoa idosa aqui. Ele tá no auge do vigor físico. Mas antes de eu falar sobre o personagem principal, eu quero dizer um sentimento, que eu estou impactada, impressionada e chocada com esse livro aqui. Eu sou uma cidadã do século XXI, mas esse livro me impressionou. Eu fico assim pensando nas pessoas escandalizadas no século XVIII, lendo esse livro aqui. Certamente as damas não poderiam ler esse livro. As damas com certeza não poderiam ler, somente os homens. Eu acho que somente os homens poderiam ler uma obra como essa. Ela foi escrita em 1796. Como eu havia falado antes do corte, esse livro aqui, ele foi considerado o estilo pioneiro no romance de terror, né? Final do século XVIII, recebeu inúmeras críticas, causou grande polêmica na época,
tá? Ele é um autor inglês, mas o enredo desse livro se passa em Madrid. Então, o público ficou chocado com a violência gráfica, com o erotismo que esse livro tem. E aqui na sinopse diz assim: Lewis chocou o público leitor com blasfêmia, magia negra, tortura, estupro e assassinato. Então as pessoas, no mínimo, ficaram escandalizadas, porque ele é explícito. Ele foi explícito. E não era comum na literatura espanhola, não na europeia em geral. Ainda era novo essa exposição toda gráfica, né? Era algo novo para eles. Então, no que consiste esse livro? Qual é a base desse livro aqui? No que consiste? Eu fiz algumas anotações sobre esse livro, minhas. Eu comecei assim: nem sempre a austeridade é munida de virtudes. Até que ponto o ser humano consegue conciliar essa dualidade do bem e do mal inerente ao próprio caráter? Quando ele consegue conciliar isso? Isso é um tema complexo. Isso é um trabalho contínuo que o ser humano tem que fazer em autorreflexão, né? E oscila entre a luta interna e a busca por equilíbrio. É nisso que consiste, na minha opinião, o nosso personagem principal, que é Ambrósio. Ambrósio está no auge do vigor físico. Ambrósio é um rapaz de compleição física beneficiada. É um monge que é um exemplo de santidade, né? Ele é um exemplo de santidade, ele é descrito, o autor o descreve como um caráter irrepreensível. Eu já ia falar incorruptível, mas também ele é um caráter incorruptível, assim, no começo do livro, né? No começo ele tinha um caráter incorruptível, mas o autor descreve como um caráter irrepreensível, que ele vive dentro do monastério, enclausurado, nunca saiu do monastério desde que entrou, e ele permanece dentro do monastério até os 30 anos, que é onde tudo acontece. Então, Ambrósio é o quê? O que é Ambrósio? O autor deixa claro no começo que Ambrósio tem uma certa vaidade, tem um certo orgulho excessivo, porque ele é uma espécie de celebridade em Madrid, por conta da sua eloquência. Ele tem um poder de eloquência, ele tem um poder de convencimento, de persuasão. Quando ele entra na igreja, que ele sai do monastério e entra na igreja para fazer seu sermão, Madrid fica empolvorosa e lota a igreja, porque ele é uma espécie de, mais do que uma celebridade, ele é uma aparição literalmente, porque ele é enclausurado no monastério, ele nunca sai, ele só sai para fazer o sermão. Então, quando isso acontece, que ele tira uma vez no mês para fazer esse sermão, toda Madrid quer contemplar esse jovem monge, esse jovem santo que causa tanto respeito, que inspira tanto respeito. As jovens na cidade ficam enamoradas, porque ele tem uma compleição física, né, bem aperfeiçoada, muito bonito. E as velhas ficam com medo de Ambrósio, porque tanto ele eleva a palavra de Deus, como ele também mostra o seu castigo, mostra que a palavra de Deus também é carregada de castigos e punições. Então todo mundo fica com medo, porque ele tem esse poder de eloquência, de persuasão. E ele tem um semblante austero, né? Aqui o autor deixa claro isso. Esse livro, ele é repleto de surpresas. O autor nos surpreende do começo, meio e fim. Logo no começo eu tenho uma revelação aqui. Quê? Nossa Senhora!
Mas isso não vai dar bom, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não adianta tentar, que isso não vai dar certo. Eu já vou dizer por quê. E não é nenhum spoiler, porque tá na sinopse do livro. Matilde aparece no livro. E voltando à parte da igreja, é aí que aparecem os outros personagens. E todos os personagens estão interligados. A história está interligada. E eu adoro isso num livro, quando os personagens se interligam. A história dos personagens. E a igreja não tem assento, não tem banco para se sentar, porque está totalmente uma sardinha em lata para ver o Ambrósio. Tudo para ver o Ambrósio. Então, esse monge é um símbolo de respeito. É o exemplo a ser seguido dentro e fora da igreja. Fique com isso na sua cabeça. Ambrósio, ele tem sim alguns lampejos de pensamentos recorrentes ali, de algum desvio mental, mas é muito pouco e ele logo se repreende. Ele logo está em constante vigília sobre esses pensamentos. Aí é que tá. Aí entra Matilde na história, porque está aqui, Matilde aqui. A pergunta que nós, leitores, fazemos, nós somos obrigados a nos fazer, é se, pelo menos no começo do livro, até a metade, pelo menos se realmente Matilde corrompeu o monge, se Matilde foi a causadora da sua corrupção, ou as inclinações para o mal de Ambrósio foram resolutas nos acontecimentos, né? Essa é a pergunta. Será que Matilde foi a total responsável pela corrupção de Ambrósio? Ou a inclinação dele para o mal foi resoluta em todos os acontecimentos? Então, tem aqui uma revelação, tem aqui algumas surpresas, que faz com que eu, pelo menos, suspeitei. Eu não tinha certeza, mas eu suspeitei e deu certo, era isso mesmo no final do livro. Tá? Então, o livro é repleto de acontecimentos, de surpresas. Eu já falei, né? Esse livro foi considerado o auge do gótico. O terror físico aqui é latente. Tem cenas explícitas, assim, para essa época, no século XVIII, muito explícita, muito explícita. Cenas de violência, muito explícita. Eu fiquei, assim, chocada com essa leitura. Eu tô chocada até agora, porque já entrou para os meus top 10 leituras, livros da minha vida. Apesar de ser um livro chocante, mas ele já entrou como os livros favoritos da minha vida. Então, tá aí o monge, não vou falar mais nada, porque é irrelevante falar, é uma leitura que compensa fazer às cegas. E eu espero que você leia, adquira esse livro e leia. Eu gostaria de ler mais, mas eu não tô conseguindo conciliar férias com leituras. Não tô conseguindo. Mas eu consegui terminar esse livro aqui. Eu tô, assim, muito feliz, muito feliz. Foi uma agradável surpresa e eu tô, assim, satisfeita até pro mês de fevereiro. Mas, como eu tô passeando bastante e eu tenho férias marcadas também, passeios marcados para fevereiro, início de fevereiro, então não vou poder estar pegando aí obras densas, não. Eu escolhi um livro fininho, que é esse aqui, O Inquilino, de Roland Torpot, bem fininho, e ele vai me acompanhar no meu passeio. Então, tá aí o meu vídeo. Eu queria ter gravado esse vídeo logo que terminei, mas eu não consegui, porque foi muita coisa assim, muita coisa acontecendo, e eu não pude concluir o livro a tempo, que eu gostaria, que dava para ter terminado, mas não deu para terminar. E terminei no dia 17, né, que eu marquei aqui.
Falei, cara, eu vou gravar agora à noite mesmo, a imagem não tá boa. E é isso aí, eu dei 5 estrelas pro livro. E espero que você tenha gostado do vídeo. E quem sabe eu poste outro aí pra falar, né, do Inquilino. Então, até logo. Eu acabei de gravar o vídeo do Monge, do livro Monge, e eu falei no vídeo que eu ia ler esse livro aqui, O Inquilino, do Roland Torpot. Então, como eu fiz o vídeo, eu achei interessante tirar do plástico, já que eu vou começar a ler esse livro. Então, eu resolvi fazer tipo um unboxing sem ele estar na caixinha, mas ele tá no plástico. Então, eu resolvi abrir aqui, né? Vai que fica interessante, né? Pode ficar interessante. Eu abri agora, aqui no vídeo, aproveitar a oportunidade e abrir o livro. Vou pegar uma tesoura. E vou abrir aqui com vocês exatamente. Aí eu faço um tourzinho pelo livro, né? Esse livro, ele é muito interessante. Eu não vou falar nada, porque eu gosto de ler livros assim às cegas. Deixa eu ver o cheirinho, que eu amo cheirar livro. Ai! Ai, que cheiroso. Ai, como eu amo livro novo. Ai, gente. Uma das coisas que eu mais gosto é cheiro de papel novo. Tá aqui, o Inquilino bem fininho. A diagramação é assim. Tem uma boa diagramação, a diagramação é grande. Então tá aí, esse é o livro que vai me acompanhar nas minhas férias, nos meus passeios. E pretendo gostar. E eu tô lendo um livro de não ficção também, porque eu sempre gosto de incluir esse tipo de leitura aqui. Não fico sem ler livro de não ficção, não. Sempre leio um livro de não ficção. Então, aqui está a minha distração para o mês, final do mês de janeiro para início de fevereiro. O Inquilino.